algo contenciosamente filosofia da computação também, foi o tema do meu doutorado, o ensino de filosofia, e mais ultimamente as questões relacionadas à presença das mulheres na filosofia. A área onde eu trabalho mais sozinha é a área de pesquisa do doutorado mesmo, né, a filosofia da matemática e da ciência da computação, mas tanto no que diz respeito ao ensino de filosofia, quanto às questões relacionadas à presença das mulheres na história da filosofia e da lógica, e a combinação dessas coisas, né, do ensino de filosofia e as questões de mulher, eu nunca andei sozinha, né, eu sempre tive, primeiramente, meus professores lá em Santa Maria, mas depois alguns colegas, e depois com o doutorado, a minha companheira, né, de pesquisa nessa área, a Anastácia Pugliese, que atualmente é professora na Faculdade de Educação da UFRJ e também professora do PPGLM, né, do Programa de Pós-Graduação de Lógica e Metafísica. Então, o resumo aqui é mais para deixar marcado desde o início que tudo que eu vou apresentar aqui para vocês é fruto dos meus diálogos e da minha pesquisa e da minha prática de ensino, de mãos dadas com a Anastácia, e mais ultimamente, mais algumas irmãs chegando para dar as mãos. A estrutura da minha fala corresponde aos momentos que estão, né, que está dado no resumo. Então, a gente vai começar, vou fazer uma breve introdução sobre como andam as coisas no cenário brasileiro, no que diz respeito à relação ou da presença das mulheres no exercício, na prática da lógica. Depois vou partir, então, meio que assim, colocando alguns fatos de início, né, e logo após a colocação desses fatos, algumas observações conceituais, a partir das quais eu vou entrar numa discussão mais argumentativa em torno da questão de como é vista a relação entre lógica e feminismo, desde a perspectiva feminista específica de Andrea Ney, que é uma autora que nos anos 90 publicou um livro seminal para essa área de pesquisa, ou para esse tema de pesquisa. Então, eu vou apresentar para vocês a maneira como eu e Anastácia entendemos, né, o que é o principal da abordagem da Ney, por que ela é importante, e aí oferecemos uma crítica, né, à abordagem dela, uma crítica que, por um lado, mostra fragilidades e, por outro lado, mostra um potencial, né, bastante frutífero do trabalho dela. E aí, para mostrar esse lado positivo, né, esse potencial frutífero, como eu chamei, na terceira parte da minha fala eu vou apresentar um pouco algumas estratégias feministas para o ensino de lógica, e termino com isso que eu chamei de uma agenda, né, de pesquisa e de ensino nas notas finais. Para dar o crédito, essa foto que eu estou usando aqui nesse slide é do Valery Melnikov, que é um fotógrafo russo maravilhoso. Recomendo que vocês busquem ele, se quiserem depois. Bom, então, vamos lá, né? Como eu disse, eu vou começar com alguns fatos acerca da presença de mulheres no exercício da lógica no Brasil, um tema que é bastante pouco explorado, mas que, felizmente, nos últimos tempos tem começado a ser uma questão trabalhada ou para a qual se presta atenção, e não somente mulheres têm prestado atenção, senão também alguns colegas da área de lógica e de filosofia. Esses fatos não são desconhecidos, não é? E eles... Bom, o fato principal é que o que eu coloquei aqui entre aspas, como a densidade demográfica de mulheres no campo da lógica, né, é baixa, uma baixa densidade demográfica, ainda menor do que no campo da filosofia. No que diz respeito ao campo da filosofia, desde 2000, a Carolina Araújo, professora da FRJ, fez essa pesquisa em 2015, foi publicada em 2016, e apesar de que existem mulheres fazendo tanto lógica quanto filosofia no Brasil há muito tempo, né, a gente poderia pelo menos dizer que desde Nízia Floresta, né, no final do século XIX, na metade para o final do século XIX no Brasil, tem mulheres envolvidas com a filosofia, no caso da Nízia, filosofia da educação, em especial. Apesar de que mulheres pratiquem filosofia e lógica no Brasil há muito tempo, né, eu costumo dizer que a pesquisa da Carolina e o que ela gerou, né, a campanha Quantas Filósofas e tudo mais, na NANPOF de Aracaju, ela é um marco, assim, do que eu chamo de
do levante feminista na filosofia nacional, né? Em 2019 saiu no Caderno de Filosofia Alemã, depois vocês vão ver nas referências que eu vou compartilhar com vocês os slides, uma pesquisa onde a Carolina fala dos 14 anos de desigualdade na filosofia no Brasil, né? Mostrando os dados da pós-graduação e já incluindo alguns também da graduação, né? E esse efeito tesoura, o conhecido efeito tesoura que acontece ao longo da carreira, quer dizer, mulheres muitas vezes entram em maior número do que homens na filosofia, na graduação no Brasil, mas ao longo da carreira, e quando chega, portanto, passa para pós-graduação e depois para a docência no ensino superior, e depois, no que diz respeito à concessão de bolsas de pesquisa no CNPq, a quantidade vai diminuindo, né? Então, se fala do efeito tesoura, porque, no certo sentido, até, enfim, inverte-se essa proporção. Sabe-se, portanto, a partir da pesquisa da Carolina, que os dados, né, que a densidade demográfica da presença de mulheres na filosofia é muito baixa. E no campo da lógica, não se sabe exatamente, não se sabe com tamanha precisão, porque não foi feita ainda essa pesquisa, né? Nós estamos nos organizando, eu vou falar um pouco disso mais no final, nós estamos nos organizando agora um grupo de mulheres envolvidas com a lógica no Brasil e fora do Brasil, no caso da Valéria de Paiva, para ver como é que a gente faz para recolher esses dados, porque no caso da lógica é importante destacar que a lógica, apesar de que lá na área da CAPES, né, na classificação da CAPES, a lógica é uma disciplina, um campo de dentro da filosofia, fato é que existem pessoas trabalhando com lógica fora da filosofia, porque a lógica é um campo de pesquisa transversal, né? Ela e aí já aparece essa minha caracterização, o que eu estou entendendo por campo da lógica, né? Como uma disciplina, como um âmbito de pesquisa e de ensino, que é transversal, por quê? Porque além de ser ensinada e pesquisada na filosofia, ela também é pesquisada por matemáticos, menos no Brasil, mas com certeza por informáticos, né? Pessoal da ciência da computação e da linguística. Né? Então, a lógica, e às vezes na engenharia, então a lógica permeia, a lógica atravessa diversas disciplinas, é isso que eu estou entendendo por campo da lógica, o que gera uma dificuldade a mais na hora de fazer a recolha dos dados, né? Mas a gente espera poder fazer isso num futuro não tão distante. E além disso, né, como eu já vou especificar um pouco melhor, quando entrar na parte mais conceitual, a lógica é um campo de pesquisa e de ensino que se concentra na investigação das formas mais adequadas de inferir, raciocinar e argumentar, visando resolver determinados tipos de problemas. E eu acrescentei isso nessa versão do trabalho, porque ultimamente eu assisti a palestra do professor Wagner Sanz, nosso colega lá da UFG. Está acontecendo nesse momento um seminário chamado Lógicos em Quarentena, que eu também recomendo para quem quiser, tem um canal no YouTube. E a palestra do professor Wagner é sobre lógica como uma disciplina de resolução de problemas, né? E eu achei super interessante, eu já conheço o trabalho do Wagner há muito tempo, mas essa palestra em particular eu achei interessante porque ele associa a ideia de que lógica não é uma teoria que visa descrever a realidade e os fatos como as demais ciências, mas ela é um tipo de prática teórica que tem a ver basicamente com resolução de problemas e, portanto, tem esse aspecto prático bastante forte, tá bem? Então, os fatos são esses, existe basicamente, pouquíssimas mulheres fazendo filosofia, menos mulheres ainda praticando lógica no Brasil. Não é muito diferente no mundo inteiro, existem algumas pesquisas que mostram isso, mas esse é o fato. Bom, e aí começam as perguntas, por que isso acontece? E as respostas são inúmeras, né? Existem diversas causas, motivos e razões para que o estado seja esse, né? Para que as circunstâncias sejam essas. Eu vou falar de uma delas em especial, mas daqui para frente, mas o que eu quero fazer a partir de agora, em realidade, é passar desse âmbito factual para o âmbito conceitual e dizer como é que a gente está entendendo, como é que eu estou entendendo a gente, né? Porque, de novo, é um trabalho meu com Nastácia, mas eu acho importante deixar claro o que eu estou entendendo por lógica aqui. Não vou entrar numa de metafilosofia e dizer o que eu entendo por filosofia, o ponto não é esse hoje, mas eu quero dizer, né, me aproveitando ou me fazendo uso do trabalho da professora Maria Manzano, que é uma professora espanhola magnífica de lógica, que tem um manual de lógica que também vai estar indicado na bibliografia. A professora Maria Manzano faz uma distinção que eu acho muito importante entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito, e eu acho que esse é um esclarecimento conceitual importante antes da gente entrar no estrito caroço da conversa, que é a relação entre mulheres, lógica e a arte da graça, que vocês devem estar curiosos para saber o que é. Então,
Agora, eu vou passar a fazer essa distinção, baseada no trabalho da professora Maria Manzano, entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito, né, para dizer, ou para tentar deixar claro em que medida a presença de mulheres na lógica é uma questão específica ao campo restrito da lógica, e não necessariamente a lógica no sentido amplo, que é o primeiro que eu vou apresentar para vocês. Que ideia é essa da professora Maria Manzano de lógica em sentido amplo, né? Ela diz isso na página 4 desse manual, já logo no começo. Ela diz, olha, existe um sentido no qual todos os seres humanos somos lógicos, né? Na medida em que somos humanos, somos seres lógicos. Por quê? Como assim? A ideia é de que todos nós viemos com uma espécie de kit de ferramentas, não é? Com uma espécie de capacidade de raciocinar, realizar inferências, mas de maneira ainda mais ampla, né? Assimilar ou processar a informação que se recebe do ambiente, qualquer tipo de informação. Né? O que é uma alegação bastante ampla, é verdade, mas que se a gente combina essa caracterização de lógica como uma capacidade de assimilar e processar informação de qualquer tipo, informação recebida do ambiente, com as outras partes dessa caracterização, né? Raciocinar e realizar inferências. Então, a gente entende que é um certo assimilar, um certo processar de informações de maneira inferencial, né? E por que isso é importante? Porque se a gente disser simplesmente assimilar e processar informação, a gente vai dizer, bom, mas então computadores também são lógicos? Sim. Bom, mas então formas de vida muito simples também são lógicas? Sim, na medida em que assimilam e processam informação. O que é importante aqui é assimilar ou processar informações que se recebe do ambiente ao modo de raciocínios, né? Realizando raciocínios. Bom, nesse sentido amplíssimo, diz a professora Maria Manzano, somos todos lógicos, somos todas lógicas. Temos todos a capacidade, né, de utilizar esse kit de ferramentas. A questão é que, como qualquer outro kit de ferramentas, não adianta possuí-lo, né? Eu posso ter um kit de ferramentas para tricotar, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, mas não saber utilizar, né? Ou utilizar de alguma maneira meio intuitiva, mas jamais parar para pensar nesse kit de ferramentas, em como é que elas são utilizadas, como é que elas podem ser utilizadas, quais são as maneiras mais efetivas de fazê-lo, e assim por diante, né? Essa metáfora, essa comparação com o kit de ferramentas, para mim, é interessante por isso. A ideia, portanto, é de que, em sentido amplo, todos nós possuímos esse kit de ferramentas e o utilizamos com mais ou menos destreza, dependendo do treino que recebemos, dependendo das formas de vida nas quais estamos inseridos, né, sociais e, enfim, históricas. Todos temos a capacidade de utilizar, mas o nosso uso vai depender da educação, do treino nessa arte, certo? Num sentido estrito, que a gente já vai ver, a lógica diz respeito, quer dizer, antes de chegar no sentido estrito. Nesse sentido amplo, de processamento de informação, de capacidade de processar informação e de raciocinar amplamente, a lógica se relaciona, é claro, com todos os usos da nossa linguagem, da linguagem humana, né? Por isso que eu gosto sempre de fazer esse excurso rápido pela questão dos usos da linguagem, que é algo que a gente aprende lá no ensino médio, né? E fazer essa lembrança, assim, né? Lembrar de quais são os usos ou as funções principais da nossa linguagem, para dizer, no sentido amplo, a lógica diz respeito mais ou menos a todos os usos da linguagem, e no sentido estrito, ela vai dizer respeito a, pelo menos da maneira como é entendida tradicional ou classicamente, a um desses usos da linguagem. Então, quais são os usos da linguagem ou funções da linguagem mais característicos da linguagem humana? Bom, o de comunicar e despertar sentimentos e emoções, seja em nós mesmos, seja nos outros, comunicar os sentimentos e as emoções e despertar nos outros sentimentos e emoções, que a gente vai dizer que é o uso expressivo da linguagem, cuja epítome, o exemplo favorito, são as manifestações artísticas das culturas humanas, ditas no plural, evidentemente. Um outro uso da linguagem que consiste em avaliar e determinar ações, por meio de regras, por meio de leis, por meio de valores, sejam eles valores sociais, valores jurídicos, valores religiosos e assim por diante.
Uma que a gente vai chamar de uso normativo ou prescritivo da linguagem, um uso ou uma função da linguagem que tem a ver com realizar certas ações, na dependência estrita de dizer certas coisas, o famoso uso performativo da linguagem, né? Quando dizer é fazer também alguma coisa, como prometer, não é? Fazer uma promessa, como agradecer, como batizar, os exemplos clássicos, não é? Como pedir desculpas, como dar desculpas, né? É esse uso da linguagem que para que a gente possa realizar uma ação, certas coisas precisam ser ditas, certas palavras precisam ser enunciadas nas circunstâncias adequadas e com a intenção de fazê-lo, portanto a gente não só diz da boca para fora, né? Quando a gente só diz da boca para fora, seja um pedido de desculpa, seja um agradecimento, seja mesmo pedir licença, o outro parece que imediatamente percebe, né? E por fim, então, esse é o uso performativo da linguagem, e por fim, um uso predicativo, um uso indicativo, um uso proposicional da linguagem, no qual está em jogo realizar certas afirmações, fazer certas descrições dos estados de coisas do mundo, uso da linguagem no qual, né, esse primeiro na minha listinha aqui do lado, no slide, uso da linguagem no qual faz mais sentido falar de verdade ou falsidade, de atribuição de verdade ou falsidade a esse uso da linguagem. Se eu digo, a caneta que está na mão da Gisele no dia 6 de julho de 2020 em Paris, às 19h39, horário de Paris, é azul e amarela, isso é uma sentença que tem valor de verdade, ela é ou verdadeira ou falsa, né? É estranho aplicar essa ideia de verdade ou falsidade, essa ideia de valor de verdade, a coisas do tipo: obrigada pelo convite, pessoal. É verdade. Né? E assim por diante. Por que é importante dizer isso? Parênteses, é também importante perceber que eu fiz uma espécie de diagrama de Venn aqui de todos os usos e funções da linguagem, porque é evidente que a arte e o direito e as religiões e as ciências e tudo isso, há zonas em comum e há interações entre elas, certo? A gente divide para modo de entender, tentar entender um pouco a estrutura e o funcionamento da linguagem. Né? Agora, fecha parênteses. Por que é importante, então, fazer a ênfase, ou dar ênfase à ideia de que existe um uso específico da linguagem no qual a ideia de valor de verdade se aplica de maneira mais adequada? É porque a lógica, em sentido estrito, diz respeito justamente ao uso predicativo, proposicional ou indicativo da linguagem. A lógica, tal como Aristóteles a inventou, não é? Na Grécia, nessa data de nascimento que todos nós conhecemos, há cerca de 2.500 anos atrás. Né? A lógica, no sentido estrito, é uma disciplina que foi sistematizada, que foi criada pelo Aristóteles, claro que já com antecedentes desde Parmênides, se a gente quiser, né? Desde o poema, onde pela primeira vez na história do Ocidente existe uma tentativa de se fazer uma demonstração, de se oferecer um pensamento demonstrativo para algo, o que coincide, como nós sabemos também, com o surgimento das primeiras demonstrações ou tentativas de demonstrações na matemática. Então, os antecedentes da lógica sistematizada criada por Aristóteles, né, estão lá já desde o poema de Parmênides, evidentemente, entre todos os pré-socráticos e em Platão, não é? Mas o fato é que a lógica, em sentido estrito, como uma disciplina que se dedica a estudar as formas válidas e os raciocínios corretos, né? As formas válidas de inferência e de raciocínio, e depois a sua correção e a sua cogência, né? Ou a investigação sobre as relações de consequência entre as partes das inferências dos raciocínios, e ainda as relações de consistência ou de satisfação entre conjuntos de crenças, se a gente quiser entender que essas proposições, que essas descrições da realidade são também objeto de crença, né? A lógica, nesse sentido específico, é a invenção aristotélica, né? E essa caracterização está, de novo, baseada na Maria Manzano, nesse livro. Tem uma versão de 2001 e 2004, eu cito a de 2004 na bibliografia, certo? Então, terminando a introdução, né, o ponto todo é que essas duas maneiras de caracterizar a lógica nos ajudam a
nos dão, assim, uma visão do... A gente precisa ter em mente essas duas maneiras de ver a lógica para que a gente compreenda depois quais são as coisas adequadas e as coisas inadequadas na crítica à lógica, tal como ela é feita pela Andrea Nai, e que é importante para nós, porque, né, a gente vai resgatar esse sentido, esse duplo sentido da lógica ao final da exposição, certo? Então, lembrando, no sentido amplo, ela é um kit de ferramentas que todos nós temos e serve para todos nós, porque todos nós já a utilizamos, né? E no sentido estrito, como um campo de estudo, inventado pelo Aristóteles, que investiga as formas adequadas e as inadequadas de utilizar aquele kit de ferramentas, com um uso, com uma ênfase no uso proposicional da linguagem, ela também serve para todo mundo, inclusive para as feministas, mas ela é conhecida por poucas pessoas, as pessoas que estudam lógica, a disciplina lógica em sentido estrito, certo? Então, vamos lá. Caracterização de lógica, não quero dizer definição, porque definição é forte demais, né? Caracterização de lógica para os nossos fins, a investigação das relações formais entre as partes de inferências, raciocínios ou argumentos, se a gente quiser ir um pouco mais longe, certo? E aí, como é que a gente, qual é o segundo passo antes da gente, ou mais um passinho antes da gente chegar na parte sobre as críticas feministas à lógica? É porque uma outra coisa que vai ser importante, né, sobretudo na crítica da Mai, é que a lógica no sentido estrito, uma vez que ela se concentra no estudo das relações formais, das partes das inferências, dos raciocínios e dos argumentos, ela, em especial, já desde Aristóteles, evidentemente, e em Leibniz também, né, um famoso esquecido nas histórias da lógica, que também está mudando um pouco, mas em especial a partir, né, do século XIX, com a obra de Frege, mas também com a obra de Boole e com a obra de Charles Sanders Peirce, né, é importante também a gente começar a refazer a narrativa da história da lógica e da filosofia analítica contemporâneas, porque muitas vezes se diz o Frege, o pai da filosofia analítica, mas não há muita sensibilidade histórica para o fato de que outros autores também foram importantes e concomitantemente estavam fazendo coisas parecidas e às vezes até mais interessantes do que Frege estava fazendo. Vamos discutir sobre isso depois, se vocês quiserem, ou não. Mas o ponto é que lógica tem a ver com formalização, né? Lógica, nesse sentido estrito, tem a ver com a extração das formas dos raciocínios e das inferências, o que gera muitas dificuldades, na medida em que processos de formalização, como a gente vai ver já em seguida, as minhas lindas flechas que eu desenhei nesse slide, processos de formalização são processos de abstração do conteúdo, certo? Em geral, em linguagens simbólicas, e, portanto, a lógica, nesse sentido estrito, vai exigir de nós um certo... uma familiarização e um manejo com, uma familiarização com e um manejo de instrumentos simbólicos formais, que muitas vezes vão, não à toa, nos conectar com memórias desagradáveis para boa parte de nós, de aprendizagem de matemática. E aí a coisa começa a ficar mais nebulosa, em especial para mulheres, para meninas, que desde muito cedo convivem com estereótipos de acordo com os quais matemática é coisa de menino, menina gosta mesmo de literatura, de história, de artes e blá blá blá. E então, daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. Mas o meu ponto aqui é simplesmente dizer, lógica no sentido estrito, uma vez que está relacionada com as formas, né, as relações formais entre as partes de inferências, argumentos e raciocínios tem a ver com formalização. E o que é formalizar? De maneira muitíssimo rápida, formalizar, evidentemente, tem a ver, como eu disse, com... Bom, evidentemente, talvez seja um pouco forte demais. Formalizar tem a ver com a abstração do conteúdo, das dos argumentos, vamos começar assim, né? Que a gente troca em linguagem natural, que a gente, na economia aí, comum da linguagem, faz, certo? Então, um exemplo que eu utilizei lá no mini curso ao qual o Ederson se referiu no começo, né? Que depois eu também vou deixar o link para quem não assistiu, das UFBA Lectures, meu mini curso de Introdução à Lógica da Perspectiva Feminista. Esse exemplo veio lá daquele, de argumento, né? Veio lá daquele curso, né? Então, a gente poderia dizer que se alguma mulher, por exemplo, Helena, só conhece homens machistas, então ela pode dizer que todos os homens são machistas, e de fato Helena só conhece homens machistas, portanto, todos os homens são machistas.
Qual é o lance da lógica com relação a esse tipo de argumento ou de raciocínio? Extrair a forma e não prestar atenção no conteúdo, pelo menos não num primeiro momento. Formalização é um processo de abstração do conteúdo, sempre através de uma determinada chave de leitura. Nesse caso, a gente pode pegar esse raciocínio e usar a chave de leitura de acordo com a qual a proposição Helena só conhece homens machistas é transformada, é traduzida numa variável P, a proposição todos os homens são machistas numa variável Q, e o conectivo proposicional, né, esse condicional, se uma coisa, então outra, essa famosa flechinha, e aí a gente vai ter esse raciocínio com a sua forma extraída. Forma, primeira premissa, se P, então Q, segunda premissa, P, o tracinho que indica o portanto, a conclusão, portanto Q, né? E aí a gente, por ter feito essa formalização e extração do conteúdo, qual é a vantagem desse tipo de procedimento? É que quando você agora só tem a forma, você pode aplicar, de acordo com determinadas técnicas de formalização, certo? Você agora tem uma forma que vai te permitir, através do uso de certas técnicas também, como nesse caso as tabelas de verdade, testar se essa relação formal é válida ou não, certo? Lembrando que o conceito de validade é um conceito de acordo com o qual, bom, num raciocínio válido, se as premissas são verdadeiras, a conclusão necessariamente é falsa, ou num raciocínio válido, o fato de que as premissas são verdadeiras torna impossível a falsidade da conclusão e coisas desse tipo. Né? O meu ponto aqui não é dar essa aula, se depois quiserem lá assistir um mini curso bacana, meu ponto aqui é simplesmente dizer, quando a gente formaliza, quando a gente abstrai o conteúdo de um raciocínio e encontra a sua forma, a gente pode aplicar uma técnica, nesse caso mecânica, para decidir da validade dessa forma de raciocínio. O que é um passo importante para saber se aquele argumento que foi formalizado é bom ou não. Um argumento ser bom significa que, em primeiro lugar, ele é válido, e depois da validade da forma, a gente investiga se o conteúdo, se a semântica, digamos assim, é apropriada, se as premissas de fato são verdadeiras ou falsas, e depois, com isso, a gente vai verificar a correção do argumento, e aí podemos ver cogência, podemos ver outras características, certo? Então, o que eu quero agora com esse segundo exemplo é mostrar para vocês que existem maneiras diferentes de formalizar. Por exemplo, se a gente pegar um raciocínio ao modo silogístico, né, do tipo, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, se vocês conhecem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa é, né, a abertura do documento, que parece verdadeira, não é? Digamos, assumamos que seja verdadeira. Uma segunda premissa que diz todas as mulheres são seres humanos, o que parece também verdadeira, a despeito de algumas pessoas que acreditem o contrário. E uma conclusão de acordo com a qual todas as mulheres, por serem humanos, nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A gente pode formalizar isso agora de acordo com uma outra chave de leitura que é distinta da primeira, né? Nesse caso, a gente vai formalizar os termos, os assim chamados termos sujeito e predicado, ser um ser humano, vamos dar um nomezinho para isso, SH, nascer livres e iguais e direitos igualmente, damos uma expressão simbólica para ela, ser mulher, certo? E com isso temos a forma desse silogismo. Vejam que comparado com o que nós fizemos antes nós olhávamos para a estrutura da proposição, que era uma proposição composta, né? Tinha um condicional ali. A gente não olhava para a estrutura interna da proposição, né? Aqui a gente olha para a estrutura interna da proposição, né? E formaliza os termos sujeito e predicado. E o que a gente ganha com isso? Bom, no contexto aristotélico existem maneiras da silogística aristotélica, maneiras de você verificar a validade do silogismo, que, bom, normalmente lá a gente acaba decorando regras disso e daquilo, mas existe uma maneira, né, visual de fazer a verificação da validade desse tipo de raciocínio, que são os diagramas de Venn, e aí vocês veem uma similaridade com o processo anterior. A gente formaliza um argumento em linguagem natural, de acordo com essa chave de leitura, uma chave de leitura, né? Nesse caso, dá o nome para sujeito predicado ali, aquelas letrinhas, que eu também usei cores, certo? Com isso a gente tem a forma do silogismo, e com a forma do silogismo a gente aplica uma técnica de verificação da validade. A técnica que eu estou utilizando aqui, a técnica dos diagramas de Venn, não é? E aí, de novo, não vou dar muitos detalhes, mas a gente, através dessa técnica, mostra que a conclusão se segue necessariamente das premissas, que o raciocínio é, portanto, válido, né? E aí agora a gente pode se perguntar, dado que a forma desse raciocínio é válida,
podemos, então, começar a discutir sobre a verdade material das premissas e da conclusão e ver se ele é um raciocínio correto e assim por diante, né? Então, de novo, os processos de formalização, eles nos oferecem chaves, né, para a gente fazer essa abstração do conteúdo e aplicar certas regras, no mais das vezes mecânicas, para decidir se os raciocínios são válidos ou não, o que é uma parte importante da verificação da qualidade dos argumentos e dos raciocínios que a gente utiliza. Só para lembrar, esse mesmo raciocínio pode ser formalizado com uma outra chave de leitura, que é com a lógica de predicados, na qual a gente vai ter, né, a utilização de um outro simbolismo, mas que inclui o cálculo proposicional, né, que é aquela primeira formalização que a gente fez. Meu ponto aqui é simplesmente dizer, diferentes sistemas formais, né, que são as diferentes lógicas aí que se oferecem, diferentes sistemas formais captam diferentes propriedades dos raciocínios e dos argumentos, e às vezes até dos conceitos em questão, né? Então, é uma riqueza bastante grande que se oferece, e porque existe essa diferença muito grande entre sistemas formais, né? Existem diferentes lógicas, certo? Esse esquema aqui é um esquema que eu também uso lá no mini curso de introdução da UFBA Lectures, baseado no livro da Susan Haack, né, no Filosofia das Lógicas, que existe traduzido para o português, só para mostrar uma certa variedade das lógicas, né? Tanto que, desde o título do livro, a Susan Haack, a professora Haack, fala de lógicas, filosofia das lógicas, né? Então, além daquela distinção que a gente fez antes entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito, se a gente foca na lógica em sentido estrito, falar de lógica como se fosse uma coisa só, já implica uma postura teórica que é o chamado monismo, né? Que só existe uma lógica, que não existem várias lógicas. Pela maneira como a professora Susan Haack aqui nos mostra, existem diversas lógicas, a tradicional, que é a aristotélica, a clássica, que são essas outras duas que eu rapidamente mostrei apenas de modo a mostrar as técnicas de formalização, né, a lógica proposicional e o cálculo de predicados de primeira ordem. Mas existem ampliações da lógica, certo? As lógicas modais de toda sorte, lógicas para crença, lógicas para normas, lógicas temporais. E lógicas alternativas, né? Dentre as quais a gente vai ter lógicas nas quais não funciona, por exemplo, o princípio do terceiro excluído, que são as lógicas intuicionistas, e eu vou destacar aqui as lógicas paraconsistentes, né? Que são lógicas, ou pelo menos uma vertente das lógicas paraconsistentes, que é uma lógica inventada no Brasil pelo grupo do professor Milton da Costa e pela professora Aida Arruda. Também temos lógicas brasileiras importantes, certo? Isso para dar uma ideia de que, mesmo em sentido estrito, a lógica é riquíssima, existem diversos sistemas lógicos distintos, certo? E agora, último slide antes da gente chegar, né, na relação mais clara entre lógica e questões de mulheres, em especial o feminismo. Um ponto que eu acho também importante, que é fazer a transição entre essa apresentação muito geral de lógica e a filosofia, né? Por que a lógica interessa à filosofia? Nós aqui somos um grupo de filósofos, suponho que boa parte de vocês já saiba tudo isso que eu falei, foi só uma introdução para quem não sabe. Por que a lógica é importante para a filosofia? Que é uma pergunta bastante complicada de responder. Eu vou respondê-la de maneira rápida e baseada no trabalho do meu querido professor, amigo e colega Ronay Rocha, de acordo com a qual, o que está baseado aqui no trabalho do professor Ronay Rocha é essa distinção, é uma ideia que eu já vou mostrar para vocês, de que a filosofia é uma prática que tem 3 eixos, por assim dizer, e que a boa filosofia sempre articula esses 3 eixos, que são um eixo conceitual ou temático, um eixo instrumental ou metodológico e um eixo histórico. Quer dizer, filosofia tem sempre a ver com o esclarecimento, a análise, e se alguns querem, a criação de conceitos, que são temas fundamentais da existência humana. A lida com esses conceitos, existem certos métodos, existem diversos métodos, existem muitos conceitos e temas, existem diversos métodos, diversos instrumentos para a gente lidar com esses métodos, e nós temos uma longuíssima história em que essa relação tem se estabelecido. E fazer filosofia significa, né, ter contato com essa história, resolver esses problemas conceituais de acordo com os métodos que a gente goste mais, que a gente ache mais adequados. Dado isso, dada a ideia de que a filosofia tem essas 3 dimensões, a gente pode, então, fazer a pergunta, também dado tudo que eu falei até aqui, e a lógica com a filosofia? Qual é a relação? Evidentemente, a lógica interessa à filosofia do ponto de vista temático e conceitual, porque a lógica, tradicionalmente, tem a ver com a investigação do que é o próprio pensamento, ou do que é pensar
de modo a produzir raciocínios demonstrativos, com poder de prova, né? A natureza do pensamento, portanto, a natureza do logos, a natureza da linguagem, a natureza da proposição, as funções e as estruturas das demonstrações e da nossa própria linguagem, certo? Então, a lógica interessa à filosofia porque a lógica se dedica a pensar uma coisa que é muito importante para os seres humanos, a estrutura do pensamento, a estrutura dos raciocínios, a estrutura das relações formais entre as inferências, certo? Ela também interessa a filosofia porque ela nos oferece, né, uma ferramenta poderosíssima de análise do próprio pensamento. Então, ela interessa metodologicamente. Ela nos fornece padrões de argumentação adequada, não são os únicos, mas são padrões importantes. A gente quer, quando faz filosofia, né, ter uma certa estrutura, a gente quer convencer o outro, a gente quer provar certas coisas, embora seja super difícil, mas a gente tenta. E é óbvio que a lógica interessa à filosofia historicamente, não é? A origem da lógica remonta à origem do pensamento filosófico ocidental, é sempre importante marcar isso, né? Como eu disse lá no começo, remonta pelo menos ao poema de Parmênides, e os desenvolvimentos da lógica e da filosofia se entrelaçam ao longo de toda a história da filosofia. E a gente pode pensar na fascinante história da lógica, que é a recepção por parte dos pensadores árabes e muçulmanos, e a reintrodução da lógica na Europa, enfim, século XIII, toda aquela coisa, a tradução do Aristóteles, que lógica é a lógica aristotélica que o Descartes estava lá criticando quando ele critica a silogística, né, quais eram os tratados, e, meu Deus. Bom, a lógica interessa à filosofia em todas essas dimensões, portanto, na dimensão conceitual, na dimensão metodológica e na dimensão histórica, e além disso, a lógica tem interesse por si mesma, porque existe um campo que se chama metalógica, que é quando a gente usa as próprias ferramentas da lógica para provar coisas sobre a lógica, provas de completude, provas de consistência, consistência absoluta, consistência relativa, completude relativa a certos sistemas e coisas do tipo, né? Então a lógica ainda tem essa dobra sobre si mesma, que é a metalógica, e tem uma coisa que é específica, que é a própria história da lógica ela mesma, né? E é nesse sentido aí que é interessante também começar a pensar a questão da presença das mulheres, né? Quando vocês estudaram lógica, quantas mulheres lógicas vocês estudaram? Nas histórias das lógicas que vocês leram, quantas mulheres foram apresentadas? Já sei, Ruth Barkham Marcus. Quando muito. Ou às vezes a própria Susan Haack, né, que é uma filósofa da lógica, mais do que uma lógica propriamente. Ah, mas é que várias não são lógica propriamente, assim, né? História interessante essa aí de ser contada, né? Mas bem, com isso eu quero fazer a transição, né? A transição entre. Até aqui foi só a introdução, minha gente. Mas para a gente chegar no ponto que são as críticas feministas à lógica, em especial a crítica da Andrea Ney. Por que ela é importante? Nunca pensaram antes dessa autora, essa autora norte-americana, que também escreveu um livro estadunidense, que também escreveu um livro sobre a princesa Elizabeth e Descartes, um livro cujo título é estranho, é A Princesa e o Filósofo, mas enfim. Andrea Ney, ninguém pensou antes dela nessas questões de relação de feminismo e lógica? Sim, pensaram, mas esse livro é seminal porque a partir dele existe uma série de reações importantes entre feministas, né? No final dos anos 90, já existia uma série de estudos feministas da ciência, né? Tanto entre autoras mais pós-modernas, se vocês quiserem, francesas contemporâneas, quanto entre autoras estadunidenses também, né? Filosofias feministas da ciência, mais ou menos analíticas, já existiam nessa época, mas um trabalho sobre a relação entre, ou uma leitura feminista da lógica, ou da história da lógica, como é o caso da Ney, de fato, esse livro é inaugural, tá? O livro se chama Words of Power, A Feminist Reading of the History of Logic. Então, ela não está oferecendo veja, ela diz o feminist reading, e isso é muito importante para entender o trabalho dela, ela não está oferecendo uma história feminista da lógica, é uma leitura feminista da história da lógica. O livro foi reeditado... Oi, meu bem. Só para te avisar que se passaram 40 minutos. Ai, meu Deus, tá bom. Vou passar um pouquinho, tá? Mas agora eu acho que não vai... Bom, vou passar um pouquinho. Olha só, o livro foi reeditado esse ano, é uma pena que ele foi reeditado de uma maneira que não tem nenhuma introdução renovando nem nada, né? Qual é o ponto? O ponto da Ney é que se você for uma feminista genuína, você lê a história da lógica, você tem que abandonar
essas coisas são incompatíveis. Basicamente, né? Basicamente, o que ela afirma é que lógica e feminismo são empreitadas incompatíveis entre si, né? E como é que ela argumenta em favor disso? É até complicado falar em como é que ela argumenta, sabe? Porque ela não oferece argumentos, ela oferece isso que ela chama de leitura. Vou pular todas as reações aqui, eu fiz um resgate das reações ao livro. Essa daqui é que me parece interessante, é da Val Plumwood, porque eu quero mencionar a Val Plumwood depois. A Val Plumwood diz que as acusações da Nye contra a lógica consistem em três coisas, né? O desenvolvimento da lógica, ele é uma ferramenta de exclusão social, né? E de hierarquia social, que o caráter abstrato da lógica, né, pressupõe relações entre os falantes de uma determinada linguagem que são alheios aos fins feministas e que a lógica tem um papel de silenciamento com relação a formas de falar e de pensar que não se adequam a esse modo macho de pensar, certo? Então, diversas reações surgiram. Acho que a da Val Plumwood é mais interessante porque a Plumwood, apesar da crítica, desenvolve críticas mais específicas e mais bem cuidadas. E em algum momento, em 2016, é a coisa mais recente que tem, a Pierana Garavaso se pergunta, tá bom, mas hoje em dia, né, tantos anos depois desse livro e de vários problemas que foram apontados, será que ainda tem alguma coisa interessante para tirar algum caldo para sair dessa abordagem? E a Anastasia e eu achamos que sim, né? O argumento, muito rapidamente, o argumento que a Nay oferece, e de maneira muito condensada mesmo, né? Ele diz assim, olha, historicamente, a lógica foi praticada só por homens. E no mais das vezes, esses homens eram machistas e eram misóginos, e, portanto, isso já é um indício de que a lógica e o feminismo não se dão bem, não podem se dar bem, né? E ela vai oferecer outras alegações. Por exemplo, como a lógica é formal, como eu expliquei antes, e essa abstração de conteúdos é essencial, então a lógica exclui modos femininos de pensar e de ver o mundo, que são modos mais expressivos, às vezes mais emocionais. Ela não muito clara, assim, sobre essa ideia, mas ela sempre fala em expressão, né? Expressão e expressão. A lógica não tem poder para as expressões dos sentimentos que são importantes para as mulheres. Como, portanto, elas são incompatíveis, né? As feministas têm que buscar outras maneiras de organizar os seus pensamentos e ela vai priorizar a leitura, né? E então, perguntas que surgem é como é que a Naya entende o que é o feminismo, ou como é que ela entende a lógica, e o que é reading, o que é leitura, né? E, sobretudo, como é que essas são as perguntas conceituais, como é que ela evidencia essas hipóteses? Sobretudo a hipótese histórica, né? Eu quero focar na questão de como é que ela evidencia para chegar na parte positiva. É bem confuso, sabe? Vou deixar depois, vocês vão ler nos slides, a ideia de lógica dela, né? Acho que essa aqui é que é mais importante, né? Que o que ela está oferecendo como lógica aqui vai além das críticas estruturalistas e pós-estruturalistas à lógica, porque do ponto de vista dela não existe uma lógica que uma teoria da linguagem possa dar conta, né? Mas que o que existem são, vejam bem, o que existem são apenas homens e lógicas desses homens, né? E a substância dessas lógicas são materiais historicamente, relações específicas entre homens e mulheres e tudo mais. Ela diz assim, lógica é coisa de homem, historicamente. Então a gente tem que fazer outra coisa. Interessante é que ela usa a palavra feminismo só 2 vezes no livro, então parece que, assim como lógica, ela diz que não tem uma, parece que ela diz que feminismo também tem vários, né? Vou só mostrar para vocês aqui a estrutura do livro, é muito, como é que ela evidencia, né, as teses históricas dela sobre a lógica. Ela faz um recorte bem complicado, porque primeiro, ela seleciona esses autores, Parmênides, Platão, Aristóteles, Abelardo, Ockham e Frege. A história da lógica dela para no Frege. Ela faz uma série de justificações de generalizações bastante injustificadas, então, por que ela escolhe esses autores não fica claro. E, sobretudo, ela faz uma análise da biografia deles e faz uma leitura psicologizante deles, que é super complicada, mas mais do que isso,
Os pressupostos da análise dela são super complicados, eles às vezes parecem essencialistas, né? Como se mulheres não pudessem prezar o raciocínio abstrato. Como se a gente não fosse capaz ou a gente não se interessasse por raciocínio abstrato, né? Existe um modo tipicamente feminino de raciocinar, é uma coisa essencialista também, super complicada, e parece ignorar. Ela não ignora que mulheres fizeram e fazem lógica, mas ela diz que todas as mulheres que fazem e usem a lógica, no fim, acabam derrotadas porque estão usando as ferramentas dos opressores e, portanto, é complicado. O que é interessante, apesar de todos os problemas, o interessante é que o livro da Nay mostra pra gente o como a arte da graça é importante. E a arte da graça não é nada mais do que a didática. Né? Essa caracterização de didática também vem do meu querido professor Ronay, uma ideia de que a didática é a arte de dar graça para os conhecimentos que se quer compartilhar. Né? Então, o professor, a grande arte dele é fazer esse conhecimento que ele está partilhando ter graça e ser interessante. Bom, a Nay, de da maneira complicada dela, oferece para a gente esse insight importante de que o problema, de fato, não é a lógica. Não é que a lógica, ela mesma, como disciplina de estudo que tem a ver com formalização e blá, 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 que a lógica seja misógina, que a lógica seja machista. O problema é o modo como ela é ensinada. O problema é que não só, inúmeras vezes, a lógica é ensinada de uma sem graça, em especial para as meninas, né? Mas mais do que isso, ela é ensinada num ambiente e de uma maneira que é misógina e que é machista. Eu não estou dizendo que todos os professores de lógica são misóginos e machistas. Eu estou dizendo é que, no mais das vezes, a gente já vem da escola com uma tendência, sobretudo as meninas, a não gostar de matemática. A gente vai para a filosofia porque a gente quer se livrar de simbolização, de manipulação regrada de signos. Aí a gente chega na faculdade de filosofia, começa a ter aula de lógica, passa por ela do jeito que dá. Eventualmente a gente se torna professor de filosofia no ensino médio e não quer nem saber de lógica e não ensina lógica para as meninas, não mostra que elas podem fazer, e aí a gente cai nesse círculo de expectativas antimatemáticas e fica presa nele, certo? O acerto da abordagem da Nay é dizer, olha, o problema está na didática. E eu e Nastácia, o que fizemos em nosso trabalho? Nastácia e eu, o que fizemos em nosso trabalho? Relatamos 2 casos bem interessantes de estratégias didáticas para ensino de lógica, e a partir deles propomos uma agenda de pesquisa. E agora eu vou chegar no final. Vou fazer o seguinte, para encurtar aqui um pouco da conversa. Eu sei que essa é a parte mais bacana, mas enfim, falei demais, desculpe. Os relatos que a gente oferece são de três ex-alunas minhas lá da URGS, ok? A Márcia Laux e a Rafaela Nunes, em 2016, fizeram uma experiência maravilhosa durante as ocupações nas escolas que teve em 2016. Realizaram, sem que eu soubesse, né, num projeto de PIBID, um grupo de estudos sobre feminismo e filosofia, que a princípio não tinha nada a ver com lógica, né? Fizeram com as meninas dessa escola um grupo de estudo de feminismo e filosofia, porque as meninas estavam lá fazendo um levante feminista super bacana na escola. A Márcia e a Rafaela acharam que era bacana de fazer uma atividade, então, né, mam? Vocês já são feministas, vamos estudar um pouco a história e a filosofia do feminismo e tal. Começaram a ler diversas autoras e começaram aí a perceber certas fragilidades no modo como as meninas entendiam as argumentações das feministas nos textos. E aí decidiram, nesse grupo de estudos, fazer umas aulas de lógica. E as aulas de lógica que elas ofereceram, com conceitos e procedimentos muito fundamentais, e essa experiência está relatada num texto que vocês vão ter acesso depois também, eram aulas de lógica com muita graça, sobretudo para aquele grupo de meninas, porque aí os exemplos todos eram exemplos os argumentos, eram os argumentos dos textos das feministas e tudo mais, né? Então, vejam, a lógica, ela foi ensinada nesse contexto. Era a lógica mesmo, era o conceito de verdade, validade, todas as coisas que a gente aprende num basicão, assim, de lógica, baby logic, como a gente diz, só que de uma maneira que era graciosa, que era interessante para aquele grupo, né? E isso foi muito interessante, gerou vários frutos essa experiência, não só na escola, para as meninas que se sentiram mais empoderadas e que melhoraram suas capacidades de redação, por exemplo, né, relatos da professora de português e tudo mais, como deu inspiração para a Bruna Dietrich, que foi uma outra aluna minha, que quando viu, né, o trabalho compartilhado lá na URGS, resolveu fazer um outro tipo de abordagem em relação entre lógica e feminismo, dessa vez
no estágio dela ela fez isso, né? Analisando os argumentos antifeministas mais comuns que se encontravam na internet e identificando falácias nesses argumentos, né? Uma outra maneira de fazer é uma aliança entre lógica e feminismo, que foi super interessante e que foi, parece que, fruto também dessa experiência com as meninas. Então, assim, eu e Anastácia fazemos o quê? Mostramos no nosso texto que essas experiências, elas, claro, não servem de modelo universal, mas elas servem de inspiração para mostrar que meninas podem aprender lógica, podem pilhar de fazer uma conexão entre lógica e os seus argumentos feministas, entender os argumentos das feministas clássicas, se posicionar, que foi uma coisa que aconteceu, né? Se posicionar. Não, o feminismo liberal não é legal por isso, o feminismo negro é melhor por isso, e mesmo o feminismo tem os seus limites por isso e por aquilo, né? Então, a lógica, o uso do kit de ferramentas mais empoderado, por assim dizer, porque as ferramentas foram analisadas e foram estudadas. A lógica em sentido estrito, possibilitando um uso da lógica em sentido amplo, muito mais poderoso, e por isso a gente fala de empoderamento lógico também. Bom, existem diversas iniciativas, então, só para sair um pouquinho do âmbito do ensino médio, dessas experiências das meninas, mostrar que existem diversas iniciativas, como o grupo Women in Logic, vocês podem procurar lá no Facebook esse grupo, foi criado pela Valéria de Paiva, que é uma lógica brasileira, radicada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que ela trabalha com computação mesmo, né, ela lógica hardcore. Valéria criou esse grupo Women in Logic, já aconteceram 4 eventos, acabou de acontecer semana passada o 4º workshop Women in Logic, inclusive foi boicotado, foi denunciado no YouTube, eu não sei o que ficaram muito ofendidos com as coisas super técnicas que as meninas estavam apresentando. Foi denunciado, caiu, foi um horror, a misoginia é realmente incrível. Tem esse grupo, lá no Facebook vocês podem encontrar, tem o blog. Teve um workshop em Minnesota super bacana sobre lógica formal e filosofia feminista, vai sair um volume com o meu texto com Anastácia. Tem pesquisas sobre lógicas de língua germânica rolando. No Brasil, chegando lá no final, né? No Brasil, tem também, já teve desde o ano passado uma iniciativa da Sociedade Brasileira, a iniciativa foi nossa, aceita pela Sociedade Brasileira de Lógica, então durante o evento teve uma mesa sobre mulheres na lógica no Brasil, com colegas da matemática, né, Ilane Pimentel, a Cláudia Nalon da computação, a Valéria e eu da filosofia. Estamos começando um processo de congregação aí das pesquisas, minha, da Frederique Chancelloret, da Gemma Lorenat, na matemática também, e cada vez mais estimulando entre colegas, né, e alunas, iniciativas desse tipo. Então, já tem um grupo aí se formando, bem bacana, e para esse grupo uma longa agenda, que eu espero agora terminar convidando vocês para pensar juntos nessa agenda, né? O que a gente ainda tem que fazer? Muita coisa, né? Investigar, por exemplo, o texto da Naya, eu acho que ele tem que ser lido com, sabe, com mais cuidado, tem várias outras coisas interessantes no texto dela, que a gente focou num aspecto, mas tem várias outras coisas bacanas de fazer. Pesquisar, discutir e realizar, né, fazer mais práticas didáticas de lógica inclusivas, daí não só de mulheres, mas de todas as variações e diversidades importantes, né? É muito importante a gente engendrar diferentes estratégias de empoderamento lógico, certo? Dadas as especificidades do ensino de lógica em cada campo, na matemática, na filosofia, na computação, e pesquisar a história da lógica, né? Quero terminar com esse ponto importante, assim. Pesquisar mais a história da lógica, das mulheres lógicas, não só no mundo, como na América Latina e no Brasil. Nesse momento, estou desenvolvendo um trabalho com o Miguel, um colega da Argentina, sobre a Ida Arruda, que eu mencionei antes, que é uma lógica brasileira que foi super importante no desenvolvimento da lógica paraconsistente, né, que é uma lógica brasileira. Aqui só algumas, né, para vocês verem. Aqui a gente vai ter a Mary Boole, né, a esposa do George Boole, que escreveu um livro livros didáticos maravilhosos, aliás, muitas lógicas escreviam nos livros didáticos os seus resultados originais no final do século XIX, porque não podiam ser professoras universitárias, a gente não sequer sabe, né, onde os seus resultados originais. Nem botei a Ada Lovelace aqui, essa em preto e branco é a professora Aida Arruda, a professora Gladys Palau, também ali coloridinha no cantinho, que é uma professora argentina. Nós temos a grande dama da lógica brasileira, a professora Ítala do Otaviano ali também. Tem uma história toda para ser redescoberta, ali somos nós, as filósofas da matemática. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, e prometo que esse vai ser o final. Se a gente lembra daquele slide inicial ali sobre as lógicas, né? No sentido estrito já existem várias lógicas.
poderia pensar que quando... A ideia básica é, precisa de mais mulher fazendo filosofia e precisa de mais mulher fazendo lógica. Como é que faz isso? Desenvolvendo estratégias didáticas mais interessantes, com mais graça para esse público diversificado. Quando a gente faz isso e a gente tem mais mulheres fazendo tanto filosofia quanto lógica, tanto a filosofia quanto a lógica são beneficiadas. Em que sentido? Vai ter mais diversidade, e tendo mais diversidade nesses dois campos, os cânones se alargam e eles se enriquecem mutuamente. A filosofia se enriquece com mais diversidade, a lógica se enriquece com mais diversidade, e o feminismo, se deixar de... Os feminismos que são essencialistas, deixarem de ser essencialistas e começarem a se abrir também para as coisas mais formais, mais matemáticas, por que não? Lógica, por que não? Né? Também podem se enriquecer. Então tem uma retroatividade aí, e aí a gente pode começar a pensar, por exemplo, em alargar a ponto de alargar o próprio feminismo. E começar a pensar em coisas... Veja, se você começa a pensar assim, tá, mas a gente tá sempre falando de lógica ocidental, por que não falar de lógicas indianas que existem? Existe inclusive um journal, né? De History of Logic, Indian Logic. É impressionante a quantidade de coisa que tem. Existe pouco, mas existe um trabalho sobre lógicas africanas, Ezumezu, o nome dessas lógicas, certo? Um livro que foi publicado há pouco tempo. Existem lógicas indígenas, em que sentido a gente poderia falar disso, né? Tudo isso começa a ser, digamos assim, provocado por essa variedade nos campos, e a gente pode pensar, bom, e aí, quem sabe o próprio feminismo seja insuficiente para a gente pensar, né, o registro, isso a gente pode começar a pensar no mulherismo africano, nas relações entre o mulherismo africana, sobre os quais a gente tem aprendido com a Zangeri e com a Catiúcia Ribeiro aqui no Brasil, né? Como é que lógica tem ali no mulherismo? Será que tem? Será que não tem? Será que tem que expandir? Né? Tem que expandir, sem dúvida nenhuma, a questão é como. E aí eu vou terminar agora fazendo uma menção a um pensador, fazendo uma citação de um pensador que suspeitamente fez um elogio à lógica, no parágrafo 7 do livro 8 do Crepúsculo dos Ídolos. O Nietzsche diz o seguinte, eu gosto de terminar com isso, porque é um fecho, mas é um convite para o diálogo que eu quero ter com vocês. Nietzsche diz assim, criticando a universidade alemã do seu tempo: aprender a pensar. Não há mais noção disso em nossas escolas. Mesmo nas universidades, mesmo entre os autênticos doutores da filosofia, começa a desaparecer a lógica como teoria, como prática, como ofício. Já não se tem mais a remota lembrança de que para pensar é necessária uma técnica, um plano de estudo, uma vontade de mestria, de que o pensar deve ser aprendido, tal como a dança deve ser aprendida, como uma espécie de dança. Originalmente, o título da minha fala no passado era Lógica e Feminismo, uma dança, porque a ideia era propor, né, um enlace e uma variação nas técnicas que a gente pode aprender mais ou menos intuitivamente. Gente, muito obrigada e desculpa por ter ultrapassado o tempo, como eu quase sempre faço. Muito obrigado, Gisele, pela excelente fala. Eu